Escrevi um livro ou um script para uma minissérie, mas quero garantir a minha autoria antes de mandar para as editoras e produtoras avaliarem. Como fazer? O que é uma obra inédita? Quem pode publicar uma obra inédita de um compositor falecido? Eu sou o professor Marcos Wachowicz e vamos trabalhar essas questões agora. O direito do autor protege a obra literária, artística ou científica a partir da publicação ou divulgação, por qualquer meio, seja uma apresentação de recital, um show ao vivo na TV ou inclusive uma postagem na internet. Assim, uma obra deixa de ser inédita quando se dá conhecimento ao público, mas sempre com o consentimento do autor ou de qualquer outro titular de direito, seja herdeiro, sucessor ou um outro titular. Mas veja, o autor tem direito de conservar a obra inédita? Sim, o direito de comunicação da obra para o público é um direito do autor criador da obra. Ele que pode definir como e quando e se vai publicar. E ainda, de que forma se dará a divulgação? Isto conforme o artigo 24 da Lei 9.610 de 98. Mas vamos aos exemplos práticos. Uma pessoa que escreve um livro, um script de uma novela, quer antes de mandar para os seus editores avaliarem, ter uma garantia de sua autoria. Como ela deve fazer? Deve imprimir e registrar em um cartório? Uma coisa que as pessoas leigas fazem é pensar que devem imprimir e registrar em cartórios de títulos e documentos para guardar o inédito. Não faça isso, pois todos os documentos que são registrados em cartórios são documentos públicos, portanto qualquer pessoa pode ter acesso e não garante o inédito, ao contrário da publicidade. Em alguns países, as pessoas imprimem e colocam dentro de uma carta registrada e enviam para o seu próprio endereço, pelo correio. Com isso, eles teriam um meio de prova, ou melhor, um indício de prova. Sim, existe uma condição de insegurança quando um escritor vai submeter um texto, um script, inédito a um editor ou uma produtora. Fatos imprevisíveis podem acontecer, como por exemplo, um terceiro que eventualmente tem acesso integral deste material inédito e dele se apropria. Algumas ações práticas podem ser realizadas pelo autor para fortalecer a sua posição e bem como uma futura comprovação de sua autoria. Primeiro, realizar o registro na Câmara Brasileira do Livro, CBL, que embora tenha caráter meramente declaratório, é imprescindível, pois se constitui de prova importante a favor do autor. 2. Elaborar um termo de confidencialidade por escrito, assinado por duas testemunhas, cujo documento pode ser por instrumento público ou privado, e nele expressamente se declare a natureza confidencial da obra e comprometendo a pessoa física ou jurídica que tem acesso à obra de não divulgar. Terceiro, guardar as correspondências eletrônicas. É importante que todas as mensagens, e-mail, WhatsApp, todas as tratativas dos agendamentos que foram realizados sejam arquivados em meio digital e levado a cartório para uma ata notarial, para ter validade em juízo. As testemunhas, sempre lembrando que elas podem ser provas frágeis, mas têm valor probatório em juízo. Assim, por segurança, o escritor tem a faculdade de registrar a sua obra na Câmara Brasileira do Livro, na CBL, que realiza o registro da obra e também dos contratos, com o intuito de assegurar o conteúdo e validade do acordo, conforme a Lei 9.610 de 98. Desta forma, todos os tipos de contrato, como de edição, de transferência, cessão de direitos, de licenciamentos, de prestações de serviços, podem ser levados a registro. Embora o ato registral seja público, o conteúdo e o teor do contrato está protegido de confidencialidade absoluta. Com essas ações práticas tomadas e com o termo de confidencialidade, se houver um vazamento, mesmo que não intencional, o escritor terá ao seu lado um arsenal probatório para demonstrar em juízo a sua autoria. Como ficam as obras inéditas com o falecimento do autor? Vejam bem, com o falecimento do autor, compositor, os direitos de inédito se transmitem para os seus sucessores, como por exemplo a cantora e compositora Marília Mendonça, falecida num trágico acidente de avião no final de 2021, deixou vários trabalhos inéditos. Segundo informações do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
ECAD, a cantora deixou cadastradas 324 músicas e 391 gravações. Em março de 2022, vazou na internet um trecho de uma música inédita de Marília Mendonça. A música foi produzida de maneira caseira, nunca havia sido lançada por ela, portanto, era uma música inédita. A música se chama Segundo Amor da Sua Vida. Foi gravada pela dupla Rayane e Rafaela e conta a história de um amor que não é correspondido. Com certeza, o acervo inédito gera uma expectativa, aumenta o fator de surpresa e desejo dos fãs de conhecer o trabalho de seu ídolo. Quem definirá o destino dessas obras, dessas gravações, serão os herdeiros ou os eventuais titulares dos direitos autorais. Portanto, é direito moral do autor da obra de não dar conhecimento de sua criação. Se alguém abusivamente divulgar a obra, o seu autor tem o direito de exigir a busca e apreensão de todos os exemplares. Este direito transmite-se aos herdeiros, aos sucessores, em razão das obras póstumas, exceto se o autor em vida manifestou o desejo de não serem publicadas ou divulgadas. Aqui cabe algumas observações. Do ponto de vista econômico, o mercado de obras artísticas, a existência ou descoberta de uma peça ou de um inédito escrito por um compositor famoso é muito valioso. Mas nem sempre o último desejo do autor de preservar o inédito é respeitado, mesmo que ele tenha deixado no documento escrito, como foi o caso dos trabalhos inacabados de Franz Kafka, como os romances O Processo, O Castelo, O Desaparecido, que foram publicados póstumamente pelo seu amigo Max Brod, que ignorou o desejo de Kafka de ter seus manuscritos destruídos. Em vida, a maior parte dos artigos de Kafka foram publicados apenas em revistas literárias. E se dependesse do desejo de Kafka, os seus mais famosos livros, Metamorfose, Castelo e Processo, nunca teriam chegado aos olhos do público. Inclusive, o livro Processo virou um filme sob a direção do famoso diretor Orson Welles, com o protagonismo de Anthony Perkins. Os livros de Kafka fizeram grande sucesso. Foram traduzidos para mais de uma dezena de línguas. Sem dúvida, o mundo nunca teria conhecido o universo literário kafkiniano se o seu último desejo fosse respeitado. Com a publicação póstuma, Kafka foi transformado num grande escritor mundialmente reconhecido. A decisão final de publicar ou não publicar uma obra inédita caberá então aos seus herdeiros e sucessores. Uma última questão sobre a dimensão pública do direito do inédito seria a existência de um interesse ou de uma utilidade pública na divulgação de um livro, música, de um quadro, de uma fotografia. Caberia, então, a expropriação da mesma, tendo em vista sua função social no desenvolvimento da cultura, do acesso ao conhecimento. Para conhecer estas e outras questões relativas a direito autoral, se inscreva em nosso canal.